livre em Feira de Santana. E com isso foi feito um estudo para que pudesse hoje colocar os camelôs, os comerciantes informais, comerciantes autônomos, como é dado no Shopping Popular de Feira de Santana. Acho que Vossa Excelência foi infeliz em dizer que o prefeito autorizou as favelas, favelizou aqui. Você quer dizer que quem está lá com sua banca, com seu comércio, quem está lá são favelados. São pessoas, seres humanos, trabalhadores. Eu que já fiz parte, eu que já trabalhei no mercado de arte, do lado do mercado de arte, eu que trabalhei muitos anos no Feiraguai, nunca escondi dessa casa, da onde eu vim, aonde eu trabalhei. Fui um dos que fundou ali o Feiraguai, foi um dos que saiu dali, na época do prefeito Zé Raimundo de Azevedo, que tinha o Wellington Andrade, que é hoje o diretor dessa casa, que naquela época era o diretor, naquela época da pasta, que movimentou a saída de todos os camelôs da Sala de Barbosa e colocado na Praça Presidente Médici. Onde está lá hoje, todos os camelôs, e muita gente hoje mantém a sua família, um comércio informal mais importante hoje de Feira de Santana, que gera recursos para o município, que gera centenas de empregos para a população. Trabalhei cerca de quase 10 anos ali no Feiraguai, conheço, fui camelô do mercado de arte, não era nenhum favelado, era um comerciante autônomo, ou comércio informal, como é falado hoje, não favelados. Você foi infeliz em dizer que as barracas que tem hoje em Feira de Santana são favelas, que o prefeito, ex-prefeito Zé Ronaldo, deixou as favelas. Se o prefeito Zé Ronaldo tivesse tirado, quando ele ganhou, iria criticar, iriam crucificar o que a oposição fazia, tentando prejudicar a campanha de Zé Ronaldo, que ele ia acabar. Zé Ronaldo fez muito pelo centro de abastecimento também, vereador. Aqueles galpões foi construído na época de Zé Ronaldo, vários galpões no centro de abastecimento. Eu me recordo como era o centro de abastecimento naquela época. Vários galpões foram reformados, ampliados naquela localidade, vários galpões da carne, dos cereais, das verduras, do peixe e tantos outros galpões. Então, os comerciantes hoje, que estão buscando seus direitos, estão cobrando, que vão para o Shopping Popular, que foram cadastrados com biometria, que foram tirados foto, o vereador Luiz da Feira, esses sim, os 1.800, estão cadastrados para receber os seus pontos. Foi cadastrado, estão lá, não são favelados, são seres humanos, são trabalhadores, são pessoas que buscam sua sobrevivência do seu comércio informal. Muitos ali têm seus cartões que passam, muitos ali sustentam a sua família, sustentam seus parentes ou amigos que geram um emprego e que hoje vai para o Shopping Popular de Feira de Santana. Zé Ronaldo não tirou, não jogou, não deixou os favelados à toa, como você quer dizer, não deixou os comerciantes informais, até providenciar agora com o Cobé Martins, que vai entregar o Shopping Popular de Feira de Santana, como já diz aqui o nosso querido líder do governo, Marco Lima. Nós estamos com audiência pública para discutir nesta casa, na questão do Shopping Popular, convidando principalmente ao Ministério Público, que está ciente de todos os atos e acontecimentos que vem acontecendo na questão do Shopping Popular de Feira de Santana. Aqui nessa casa orquestraram para os camelô que viessem aqui para dar vaia nos vereadores. Aqui o colega Luiz da Feira chegou aqui e disse que só tinha 3 vereadores que eram favoráveis aos camelô, que era favorável aos comerciantes autônomos e que os outros vereadores não ajudavam ele. Não é verdade. Esse vereador votou e aprovou aqui como líder do governo um projeto de Zé Filé, solicitando o nome de todos os comerciantes cadastrados, está na mão dele, está na minha mão, está na mão da vereadora Jerusa, de 1.800 pessoas cadastradas que Zé Filé pediu aqui, nós aprovamos, entregamos. Nós aprovamos aqui um projeto do Executivo de Zé Ronaldo, onde não aceitava estrangeiro trabalhar no Shopping Popular, que era para dar direito aos camelô. Aprovamos nessa casa, e Vossa Excelência vem aqui, diz que só 3 vereadores que apoiavam, inclusive vieram orquestrados para dar vaia nesse vereador, que não tem medo de vaia. A vaia, ela se torna em aplauso, graças a Deus, em vários lugares de Feira de Santana.
Quero dizer que os favelados, como a senhora disse, não são favelados, são comerciantes autônomos, são comerciantes informais de Feira de Santana que buscam sobrevivência para sustentar os seus filhos. Em votação. Falando em votação desse projeto. Com a palavra o vereador Edivaldo Lima. Painel liberado, senhores vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, o projeto 74, da autoria do senhor prefeito, esse projeto já teve nesta casa, esse projeto já foi votado aqui nesta casa, foi aprovado nesta casa, e pelo erro gráfico do projeto que foi aprovado aqui, o projeto teve que retornar. Lembro-me, senhores vereadores e vereadoras, que o projeto do governo, quando chegou pela primeira vez nesta casa, eu subi essa tribuna e defendi o projeto, porque o projeto fala do empréstimo de 100 milhões de reais na Caixa Econômica e 30 milhões no Banco do Brasil. Eu quero dizer às Vossa Excelência que eu votei favorável no projeto. Por que votei favorável? Porque o projeto fala sobre a qualificação, a requalificação, a reconstrução do centro, não é do centro de abastecimento, deveria ser também do centro de abastecimento, mas do centro da cidade, das ruas em torno do centro e as do centro da cidade. Inclusive, também destinado ao viaduto, a segunda parte do viaduto lá entre Getúlio Vargas e a Avenida de Contorno. Então, votei favorável porque é em benefício da população de Feira de Santana, é em benefício do município, é a melhoria do nosso município. É por isso, senhores vereadores e vereadoras, que votei favorável ao governo e continuarei votando. Sabe por quê? Porque o projeto foi aprovado, o projeto estava com a sua redação equivocada, volta para ser a correção, ter a correção, e assim, sendo feita a correção, votarei favorável. O meu voto, senhor presidente, vou encaminhar favorável ao projeto do Executivo 74/2019, justamente porque esse projeto já foi aprovado e a melhoria do centro da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras. Vereador Cadimiel Pereira, Alberto Neri, Isaías, Luiz da Feira, aprovado o projeto por maioria, um voto contrário do vereador Zé Filé. Projeto de lei de número 59/2019, de autoria do vereador Edivaldo Lima dos Santos, sobre instalação de máquinas de cartões de crédito em cartórios para facilitar o pagamento dos usuários e das outras providências. Senhores vereadores, Pela ordem, senhor presidente. pela ordem do vereador Edivaldo. Senhor presidente, o projeto da minha autoria teve um parecer contrário. Por esse motivo, eu vou pedir o adiamento de pauta, senhor presidente, por 5 sessões, e vou buscar, conversar e dialogar com a Comissão de Constituição e Justiça
para que possamos ter um entendimento sobre o retorno do projeto a essa casa, senhor presidente. Em votação, pedido de adiamento de pauta por 5 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam. O autor, Vossa Excelência não pode pedir. Eu vou pedir por 5 sessões. Vereador Alberto Nery está pedindo por 5 sessões. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 79/2019, que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a doença celíaca. Primeira votação. Parecer favorável. Passa a fala em votação. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão o projeto. Em votação, com a palavra o vereador Cadmiel Pereira. Painel liberado, senhores e senhoras. Prezados vereadores, vereadoras, todos da imprensa que nos acompanham, doença celíaca é uma doença autoimune, crônica, do intestino delgado, causada por uma reação ao glúten em pessoas com predisposição genética. Os sintomas clássicos incluem problemas gastrointestinais, como diarreia crônica, distensão abdominal, má absorção intestinal, perda de apetite. Em crianças, pode ocorrer atraso no crescimento, que geralmente se inicia entre os 6 meses e 2 anos de idade. Os sintomas não clássicos são mais comuns, especialmente em pessoas com mais de 2 anos. A pessoa pode não manifestar sintomas gastrointestinais, ou manifestar apenas sintomas gastrointestinais ligeiros. Podem ocorrer sintomas em qualquer parte do corpo, ou não haver sintoma visível de todo. Embora a doença celíaca seja geralmente diagnosticada durante a infância, pode aparecer em qualquer idade. A doença está associada a outras doenças autoimunes, como diabetes mellitus tipo 1 e tiroidite, entre outras. A doença celíaca é causada por uma reação do organismo ao glúten. E isso está acontecendo hoje com um vário número de pessoas e indivíduos, inclusive que já adulto começa a apresentar essa característica de reação ao glúten. Um conjunto de proteínas presente no trigo e em outros cereais, como a cevada ou centeio, a aveia em quantidade moderada é geralmente tolerada, dependendo da variedade, desde que não esteja contaminada com outros cereais com glúten. Ao ser exposto ao glúten, o sistema imunitário desencadeia uma resposta normal, produzindo uma série de situações. Senhoras e senhores, nós queremos chamar a atenção sobre a doença celíaca, com que haja no município a apresentação de dados pelo NASCE, pelo PSF, pela UBS em cada região, para saber e chamar a atenção das mães quando o tratamento alérgico ou a situação de reação do corpo dessas crianças ao glúten. Antigamente, nossa alimentação era muito mais natural. Hoje, com os enlatados, os condimentos, os embutidos, pasmem, pessoas que nasceram na região litorânea, que a vida toda comeu camarão, crustáceo. Tem pessoas hoje que com a idade está dando intolerância a marisco, intolerância a alguns alimentos. Muitas pessoas desde a infância sempre tomou leite, sempre comeu pão, e hoje está com intolerância ao glúten, intolerância ao leite ou derivados de leite. Então nossa alimentação foi mudando e infelizmente o corpo humano precisa de novas possibilidades. E essas novas doenças que até então antes não eram comuns em nosso meio, está se tornando comum. Um tem alergia a marisco, outro intolerância à lactose, outro intolerância a glúten. Então essas doenças têm surgido no nosso universo e nós então estamos apresentando esse projeto de lei, ao qual a nutricionista, a doutora André, que atende na Unimed, também dá assistência aos autistas em Feira de Santana, estando conosco, conversando,
falou, vereador, precisamos chamar a atenção, porque a doença celíaca é um mal que hoje se apresenta para a atual sociedade, infelizmente, em virtude da nossa alimentação, que se tornou muito diferenciada, cheio de conservantes, de condimentos, que gera algumas circunstâncias. O glúten, ele é muito presente no trigo. Trigo é a base do nosso pão. Então, todos têm que alimentar-se e, naturalmente, alimenta-se com pão. E algumas crianças têm gerado a doença celíaca. Daí que a gente pede atenção, a votação, a aprovação dos vereadores, das vereadoras, para estarmos na cidade de Feira de Santana também debatendo nesse dia municipal da pessoa com doença celíaca o questionamento de como se dá o tratamento, onde deve ir, a quem deve se procurar, quem é o médico especialista nessa área. E daí eu peço o voto dos vereadores, que eu já estou olhando no painel, votação favorável, e desde já agradecemos a todos. Senhores vereadores, o painel está liberado. Sim, vereador. O senhor não é do PSC não, que eu vou ter agora 3 filiações grandes. Aprovado o projeto por unanimidade dos presentes. Requerimento 151/2019. Senhor José Carneiro, solicito de Vossa Excelência que seja, na forma regimental, esclarecimentos no tocante à demora da inauguração e finalidade do Centro Comunitário do bairro Conceição. Peça a palavra, senhor presidente. Neste sentido, a explicação deve ser no sentido, estando a obra acabada, aguardando a inauguração, porque a mesma não acontece. Outro sim, insta a esclarecer que foi feita uma licitação específica para a obra do Centro Comunitário, além de que esse centro comunitário é um anseio da comunidade do bairro, em que ele está localizado, bem como de localidades adjacentes, para que este espaço seja utilizado em trabalhos sociais, cursos profissionalizantes, feiras artesanais, mutirões de saúde e necessidade da comunidade à medida que forem surgindo. Além disso, informa também que tramitou o projeto de lei nesta Casa Legislativa com a aprovação do nome do centro comunitário, como sendo Helena Mascarenhas de Almeida. Portanto, não entende, cediu, que a este subscreve a demora em inaugurar o centro comunitário. Inclusive, informa que, anexo a este requerimento, estava abaixo-assinado dos moradores do bairro beneficiário, os quais estão descontentes com a situação e aguardando esclarecimento da demora e finalidade do centro comunitário. Atenciosamente, Senhor presidente, Luiz Ferreira Dias, vereador, PPL. esse projeto, senhor presidente, está prejudicado, pois ele está solicitando a Vossa Excelência, esse requerimento está prejudicado, pois ele está solicitando a Vossa Excelência essas explicações, no qual... Verdade, Excelência. Deveria... O requerimento está prejudicado. Peço ao autor que reformule o requerimento questionando o prefeito e não ao vereador, presidente da Câmara. Arquivado. Dá para o O vereador reformula e reapresenta. Arquivado para o requerimento de número 152/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, Estado da Bahia, a partir da Constituição de 1988, o concurso público é o instrumento legal para o ingresso nos cargos efetivos de todas as esferas da administração pública. O concurso público e a seleção pública são as modalidades democráticas de aferir o conhecimento de forma justa e igualitária, permitindo a todos uma concorrência em igualdade, e deve ser permeado pela ética, decência, realizado pelo poder público, e deverá perseguir sempre os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, normas constitucionais celebradas pela Constituição e contidas na organização do Estado e da administração pública. A Prefeitura Municipal de Feira de Santana realizou no último dia 28 de julho uma seleção pública para preenchimento de vagas no Conselho Tutelar, órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social, que teve como empresa vencedora do processo licitatório para a realização da seleção pública, seleta seleção em consultoria com endereço Avenida Rio Branco, 424, Alagoinhas Velha, Alagoinhas, Bahia. Conforme já denunciando e amplamente divulgado pela empresa, a citada empresa aplicou no dia 21 de julho, ou seja, 8 dias antes da seleção realizada em Feira de Santana,
provas para a seleção pública no vizinho município de Serra Preta, para também preenchimento de vagas no Conselho Tutelar. Boa parte das questões aplicadas no concurso público em Serra Preta foram aplicadas em Feira de Santana, onde, segundo informações, candidatos que realizaram a seleção pública em Feira de Santana tomaram conhecimento que as provas que seriam aplicadas em Feira de Santana teriam muitas questões das realizadas 8 dias antes, ou seja, dia 21 de julho no município de Serra Preta. A empresa Seleta, a seleção e consultoria, em resposta à imprensa, embora tente esconder o grave erro na confecção das provas aplicadas em Feira de Santana, reconhece questões idênticas na aplicação das provas dos municípios de Serra Preta e Feira de Santana, o que já seria insofismável a denúncia e justificativa para o cancelamento dos concursos face aos vícios identificados. Assim sendo, pelo exposto, o signatário vem à presença de Vossa Excelência, com base no regimento interno, após ouvido o plenário, requerer que seja enviado o requerimento do senhor prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, solicitando que sejam prestadas as seguintes informações. 1. Quanto o município de Feira de Santana pagou à empresa Seleta, a seleção e consultoria pela aplicação da seleção pública realizada no dia 28 de julho de 2019 para preenchimento de vagas do Conselho Tutelar, órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social. 2. Que outros concursos públicos ou seleção pública está citada a empresa Seleta, seleção e consultoria já realizou para o município. 3. Restado provadas inúmeras questões idênticas na seleção para o preenchimento de vagas para o Conselho Tutelar entre os municípios de Serra Preta e Feira de Santana, apresentadas em plenário, quais providências serão adotadas pela administração municipal em nome da ética e moralidade administrativa. 4. A administração municipal notificou a empresa para prestar esclarecimentos. 5. A prefeitura já efetuou o pagamento total da realização do concurso público? Se afirmativo, qual o valor do pagamento e ainda restando alguns pagamentos, qual o valor? Diante das graves denúncias, que providências serão adotadas pela administração municipal? Sala das Sessões, 12 de agosto de 2019, vereador Roberto Tourinho, o autor. Em votação, requerimento com a palavra o autor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu trouxe à tribuna desta casa e aqui mostrei os erros contidos em uma seleção pública que a Prefeitura de Feira de Santana fez mediante uma empresa chamada Seleta Consultoria, Seleta Seleção e Consultoria, onde a Prefeitura contratou essa empresa para o preenchimento através de um processo seletivo no Conselho Tutelar no município de Feira de Santana. Acontece que 8 dias antes dessa seleção pública em Feira de Santana, esta mesma empresa aplicou provas no vizinho município de Serra Preta, cidade que fica aproximadamente 60 quilômetros de Feira de Santana. Eu trouxe a esta casa que as provas que foram aplicadas lá, inúmeras questões idênticas às aplicadas no município de Feira de Santana. A empresa deu uma nota pública dizendo de que realmente algumas questões eram parecidas porque tinham uma afinidade com o tema. E não foram algumas questões, foram inúmeras questões. E aqui disse e trouxe e mostrei as duas provas. Providências jurídicas já estão sendo tomadas. Porém, cabe ao Legislativo fiscalizar atos do Poder Executivo. Como disse em nosso requerimento, a seleção pública, como também o concurso público, ele deve ter os princípios que devem nortear a uma administração municipal, que é exatamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Observa-se facilmente de que esta seleção pública, ela foi contaminada, e aí a responsabilidade, no primeiro momento, não é da administração, é da empresa, mas passa a ser da administração, porque foi a administração que contratou a empresa para realizar
a aplicação dessas provas. Nós estamos, então, perguntando ao governo do município quanto a Prefeitura de Feira de Santana pagou para essa empresa Seleta Seleção e Consultoria pela aplicação dessa seleção pública. Quanto custou? Estamos perguntando também que outros concursos ou seleção pública esta empresa prestou para o município de Feira de Santana. Nós obtivemos a informação que a Guarda Mirim, que também foi uma seleção pública, a mesma empresa foi a empresa contratada. Como também estamos perguntando quais providências o município de Feira de Santana adotou. E terminamos perguntando se a prefeitura efetuou o pagamento total a essa empresa ou se ainda resta algum valor a ser pago. Senhoras e senhores vereadores, o papel do vereador é exatamente este. O fato existiu, o fato existe, foi levado ao conhecimento da justiça, porém nós, vereadores, temos e está previsto na Constituição de fiscalizar e de obtermos as informações. Desta forma, nós esperamos que esta casa aprove este requerimento para que a prefeitura solicite da empresa, e nós estamos evitando com isso que a prefeitura contrate empresa fundo de quintal para estar realizando seleção pública, concurso público, no município como Feira de Santana, que caminha para 1 milhão de habitantes. Feira de Santana é a segunda cidade do estado da Bahia, é a 34ª cidade do Brasil em número de habitantes, tem uma população maior do que 8 capitais brasileiras e não pode estar contratando, como se diz na expressão popular, Instituto Mequetrefe, Instituto Fundo de Quintal, para estar aplicando concurso ou seleção pública numa cidade como Feira de Santana. Trouxe, repito, as provas aqui, foram as mesmas aplicadas em Serra Preta, como também foram aplicadas em municípios vizinhos à Feira de Santana. Essa palavra, senhor presidente. Cumprir, senhor presidente, com o nosso papel. Este assunto já foi levado ao conhecimento da Justiça e, como vereador, esperamos que a Prefeitura preste as informações em nome, repito, para concluir, da moralidade, publicidade, eficiência, impessoalidade e dignidade que deve nortear as administrações tidas como honestas. Claro que não são todas. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra em votação, o vereador Marcos Lima. Senhor presidente, mais uma vez retorno à tribuna, desta vez para responder ao requerimento, aqui na tribuna da casa, o requerimento 152, de autoria do colega vereador Roberto Tourinho. A Prefeitura Municipal de Feira de Santana, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, vem ao longo dos anos realizando processos seletivos de todas as naturezas, mantendo essencialmente a lisura e a transparência à luz do que preconiza as normas gerais para a realização de certames. Disto isso, diante do requerimento que tramita nesta Casa Legislativa, torna-se necessário antecipar esclarecimento acerca do processo seletivo de conselheiros tutelares de Feira de Santana, Bahia, sanando assim qualquer dúvidas e questionamento gerados diante do seu resultado. Sendo assim, pontuamos as seguintes informações e peço a atenção dos colegas vereadores. Primeiro, o município de Feira de Santana, para a contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos, especializado de planejamento, organização e realização do processo seletivo para conselho tutelar, empenhou o valor referente a R$12 mil para pagamento da empresa Seleto Seleções e Consultoria, pela aplicação
da seleção pública realizada no dia 28 de julho de 2019. Vale ressaltar que todo o processo foi divulgado no Diário Oficial do município, bem como veiculado em toda a imprensa feirense. Segundo, a empresa Seleta Seleção e Consultoria, para além deste, também realizou a seleção pública da Guarda Mirim de Feira de Santana, que contou com cerca de 800 inscritos, que realizaram prova dia 21 de janeiro de 2019. Terceiro, diante das notícias vinculadas pela imprensa sobre a similaridade ou igualdade das questões aplicadas na prova, solicitamos por meio de ofício número 350, no dia 7 de agosto de 2019, que a empresa Seleção e Consultoria se manifestasse acerca das notícias. No presente dia 8 de agosto de 2019, foi recebido nesta secretaria, no caso a Secretaria de Desenvolvimento Social, uma nota de esclarecimento da empresa diante do exposto. Por considerar plausível suas considerações e entender que este processo conta com questões baseadas na legislação voltada à garantia dos direitos, proteção e segurança da criança e adolescente. Por considerar o processo seletivo acompanhado e fiscalizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Feira de Santana e por membros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Por considerar a lisura, transparência e responsabilidade na conduta da publicação de todo o certame. Sem mais, para o momento. Aqui está a resposta, o que o colega vereador Roberto Torinho solicita no requerimento. Então, não vejo necessidade de nós aqui, da base do governo, estar votando e aprovando o requerimento dele, aonde nós estamos dando esclarecimento aqui na tribuna desta casa, conforme também aqui encaminhado o ofício da Secretaria de Desenvolvimento Social. Peço aos colegas a votar contrário a esse requerimento, pois nós já está dando aqui a resposta ao colega vereador. Em votação, requerimento. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Quem aprova o requerimento, permaneça sentado. Reprovado o requerimento. Apenas 2 votos favoráveis ao requerimento. 3 com Zé Curuca. 2 votos. 2 votos apenas. Zé Filé e o vereador Roberto Torinho. Requerimento 153/2019. Senhor presidente, o conceituado Jornal à Tarde, em sua edição de 14 de julho, trouxe uma matéria em que mostra com dados que o município de Feira de Santana, desde o ano de 2011, não atinge a média nacional do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Apesar dos recursos próprios dos transferidos pelo governo federal e estadual, estipulados pelos seus percentuais, o município de Feira de Santana amarga uma posição vergonhosa no Estado em desempenho e qualidade do ensino, segundo a matéria com dados colhidos do Ministério da Educação. Observa-se que, não obstante aos investimentos que foram feitos, como construção e reforma de escolas e pré-escolas, os índices educacionais do município estão estagnados abaixo da média nacional há mais de 8 anos, o que é preocupante. Necessário se faz esclarecimento dos motivos que o Índice de Desenvolvimento da Educação da Bahia, no município de Feira de Santana, encontra-se deprimente nesses últimos quase 8 anos. Assim sendo, o vereador, autor, vem à presença de Vossa Excelência, de acordo com o regimento interno, após ouvir o plenário, apresentar o presente requerimento ao senhor prefeito Colbert Martins da Silva Filho,
solicitando que seja prestada as seguintes informações. Porque o município de Feira de Santana, apesar do orçamento dos recursos transferidos pelos governos estadual e federal, apresenta continuamente índices abaixo da média nacional, publicado pelo IDEB desde o ano de 2011. 2. Embora estejamos falando de quase 8 anos, porque o município ainda não conseguiu atingir a média nacional e quase a justificativa para estes baixos índices. 3. Educação não se faz apenas com reforma e construção de novas escolas. Que projeto pedagógico vem sendo desenvolvido para reverter estes números preocupantes de baixo nível de avaliação da educação. Vereador Roberto Aurinho, autor. Em votação, requerimento com a palavra o vereador Roberto Tourinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero me referir às senhoras e os senhores que estão aqui acompanhando esta sessão. Uma cidade, ela não se desenvolve, ela não cresce, ela não passa a ser uma metrópole quando efetivamente não se investe em educação. Feira de Santana tem, no orçamento do município, o orçamento da educação é de quase 300 milhões de reais. É o segundo maior orçamento constitucionalmente. O primeiro é a saúde e o segundo é a educação. Esse grupo político que aí está na prefeitura, desde o ano de 2001, e de 2001 até hoje, são quase 18 anos no mandato. Feira de Santana, desde o ano de 2011, há 8 anos, os índices da educação do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o índice que o Ministério da Educação afere a cada município, para saber se os municípios estão cumprindo com a melhoria da educação. Feira de Santana tem 8 anos que o índice é abaixo do índice nacional. Ah, mas as pessoas, os vereadores dizem, a prefeitura construiu não sei quantas escolas, pré-escolas, creches, que diga-se de passagem, com dinheiro do governo federal, a maioria esmagadora com recursos do governo federal, repasse federal. A prefeitura de Feira de Santana não consegue índice mínimo da educação. Nós temos cidades na Bahia menor do que Feira de Santana, como por exemplo Mata de São João e muitas outras cidades. Eu procurei ali a minha relação, mas não sei por que motivo não estava ali em cima da minha mesa, de municípios baianos com a população infinitamente menor do que Feira de Santana, com recursos menor do que Feira de Santana, com repasses do governo federal menor do que Feira de Santana, e esses municípios todos na Bahia atingiram a média nacional. Tem alguma coisa errada. O discurso não combina com a prática. A educação não se faz apenas construindo escolas, repito, com dinheiro do governo federal. Não adianta aqui dizer, olha, a prefeitura construiu não sei quantas creches, não sei quantas pré-escolas, com dinheiro do governo federal, constrói, mas não cumpre com o seu papel. Como é que esse governo está dando certo? Se tem 8 anos que Feira de Santana, vereador Edivaldo Lima, não atinge a média nacional. A educação em Feira de Santana reprovada. O grupo político era o mesmo. Os secretários os mesmos. Os governos os mesmos. As pessoas as mesmas. E a educação em Feira de Santana com esses índices. Se fosse o vereador da oposição que estivesse dizendo isso, iriam contestar, são dados do Ministério
da Educação. O conceituado Jornal à Tarde, Jornal Centenário, no dia 14 de julho, trouxe uma matéria de página inteira, mostrando os baixos índices de Feira de Santana e fazendo comparativo com outras cidades do estado da Bahia. Não foi matéria feita por político, não. Foi matéria do Jornal à Tarde, extraída do Ministério da Educação. Esta é a situação. Então nós estamos aqui perguntando no requerimento, de forma simples, por que o município de Feira de Santana, apesar do orçamento e dos recursos transferidos pelo governo estadual e federal, apresenta constantemente índice abaixo da média nacional, publicado pelo IDEB desde o ano 2011. Embora estejamos falando de quase 8 anos, porque o município ainda não conseguiu atingir a média nacional. Vou concluir. Peça a palavra, senhor presidente. Por esse motivo, senhor presidente, esta é a realidade da educação no município de Feira de Santana. Muito obrigado. Em votação, com a palavra, Marcos Lima. Depois, senhor presidente, eu peço a palavra também, depois de Marco Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, temos consciência que realmente o IDEB precisa melhorar no município de Feira de Santana. Isso é fato. Apesar que no governo do estado, o município de Feira de Santana, o índice ainda é melhor comparado com o governo do estado da Bahia, que é um dos piores do Brasil. Um dos piores do Brasil é o índice do IDEB do governo, é o pior. É o pior do Brasil, está falando aqui o meu colega vereador Carlito Peixe, é o pior índice de desenvolvimento da educação, é a Bahia. Feira de Santana faltou pouco para chegar à média nacional. Poucos. Que estamos lutando, o governo está lutando, o governo do prefeito Cobé tem projetos para que melhore sim o IDEB no nosso município. Agora dizer que os repasses são do governo federal, ok. Mas nós sabemos que todo repasse que vem do governo federal é repasse que o próprio município de Feira de Santana repassa para o governo e o governo volta para o município. Os repasses que nós temos aqui de imposto de renda, de outros impostos, que vai para o governo federal, esses repasses têm que retornar também para o município. Então, o governo federal simplesmente ele devolve o que produz o município. Né? Por lei, o município de Feira de Santana ou de outros municípios tem que aplicar 25% na educação. O município de Feira de Santana aplica 28% e chega até 29%. Aplica na educação com os recursos também do município. Chega a 29%. Os recursos aplicados aqui pelo município e só tem a obrigação de aplicar 25%. Mas o governo aplica muito mais. Os salários dos professores são dentro do teto do salário. Os professores recebem em Feira de Santana o teto nacional dos salários. São bem remunerados. Porque recebe o teto, não recebe abaixo. Quem tem pós-graduação, quem tem doutorado, recebe mais um pouquinho também. Quem tem faz parte da diretoria, recebe mais também. O governo municipal tem aplicado recurso também em reforma para dar uma qualidade aos professores e aos alunos. Recentemente está fazendo uma licitação de mais de 5.000 computadores para atender também parte da educação. E agora vai colocar ar-condicionado nas salas de aula. E também nas salas de aula tem internet e na maioria das escolas públicas municipais. O que é que falta para poder melhorar o IDEB do município? Vamos botar a culpa nos alunos? O governo está fazendo a sua parte, pagando os professores em dias, dentro da sua categoria. O governo está dando condições, dentro das escolas, melhorias na estrutura da escola. O governo dá os ônibus também para ir buscar os alunos na porta de casa e levar na escola. A escola tem merendas. Vamos ver, vereador, e quem está a culpa? É do governo? Sempre tem seminários que a Secretaria de Educação promove para os professores.
Eu acho que essa discussão é mais profunda. Eu acho que essa discussão tem parte também de culpa dos próprios professores, de alguns professores, não de todos, mas de alguns professores têm que contribuir, se dedicando muito mais também na educação. Nós, vereadores, também temos a nossa participação. A sociedade, os pais de alunos que levam seus filhos para a escola, às vezes não levam, às vezes não corrigem em casa, o dever de casa, também tem participação na educação. A educação é um conjunto. E nós não podemos aqui responsabilizar apenas o poder público. O poder público está fazendo a sua parte. Os professores têm que fazer a sua. Os pais de aluno têm que fazer a sua parte também. A sociedade civil tem que fazer a sua parte para melhorar o IDEB do nosso município. Nós podemos aqui simplesmente jogar para cima do governo municipal. Então, senhores vereadores, o que nós sabemos que o vereador Roberto Torinho quer simplesmente trazer dificuldade para o governo municipal, mais dificuldade, principalmente no IDEB, pedindo requerimento, que aprove requerimento dessa natureza. E nós não vamos aqui votar requerimento aonde simplesmente para poder satisfazer o desejo de um vereador, que é o vereador Roberto Torinho. Senhor presidente, então, essa palavra em votação. Eu peço aos vereadores, colegas vereadores, para nós votarmos contrário a esse requerimento. Senhor presidente, peço a palavra em votação. Com a palavra em votação, o vereador Lulinha. Senhor presidente, senhores vereadores, toda a imprensa, da galeria, nossos amigos internautas, colegas vereadores, vereadoras. Senhor presidente, quando fala de educação, eu gosto de falar. Eu gosto de falar porque sei que a secretária Jaiana fez um bom trabalho em Feira de Santana na questão da educação. Hoje, se você andar em quase todos os bairros do distrito, tem o nome aí do ex-prefeito Zé Ronaldo, da secretária Jaiana, na construção de escola, na reforma, ampliação de escola. Esse vereador que já aprovou aqui projetos importantes na área da educação, principalmente aquele que vai ser, que era, na época não tinha ventilador, nem ar-condicionado, e agora, através de uma lei desse vereador, vai ser colocado nas escolas do município de Feira de Santana. Ar-condicionado. Escolas que foram desmanchadas praticamente 100% e reconstruídas. No Jorge Américo, no Campo Limpo, na Matinha, em várias localidades. Fora a construção de dezenas de escolas novas e creche no município de Feira de Santana. Senhor presidente, o vereador Roberto Torinho sabe das melhorias que houve nas escolas do município. O vereador fez parte, o vereador contou com o apoio da secretária Jaiana Ribeiro, contou com o apoio da mãe da secretária Jaiana Ribeiro, Lúcia Miranda, que apoiou o vereador na eleição, que deu muita ajuda a ele, apoiou Vossa Excelência na eleição Jaiana. Várias diretoras de escola deu apoio a Vossa Excelência com o apoio da secretária. Hoje Vossa Excelência fala da secretária Jaiana, que fez um brilhante trabalho. Tenho dito e vou repetir, não existe no país, no Brasil, nenhuma cidade que construiu, reformou, ampliou e equipou escolas como Feira de Santana. Busque na internet, aonde tem, busque no Glug, aonde tem, onde construiu dezenas de escolas. Eu falo porque eu participei, eu falo porque eu fui para o início das obras, eu falo porque participei das inaugurações. Eu posso falar Conceição, Mangabeira, Santo Antônio, Jaíba, Matinha e por aí afora. Aviário, todo lugar foi construído escola e creche para dar uma atenção especial. E o investimento é equipada, com tudo bom de melhor. Não tem diferença nenhuma de uma escola particular. Não tem diferença nenhuma de uma escola particular. Com computador, sala de informática, biblioteca, coisa para as crianças brincar. Tudo tem nas escolas hoje, nas creches do município de Feira de Santana, que está chegando a uma totalidade. Nós temos mais de 200 escolas, não falta 30 ou 40 para concluir, e vários já estão no projeto, já tem licitação, já houve licitação, como a Crispiniano, nos Olhos d'Água, que vai começar há pouco tempo a nova reforma. A do bairro da Conceição, Eurídice Franco de Lacerda, já teve licitação, vai começar. A que está sendo feita do Quilombola, lá no distrito de Maria Quitéria, e tantas outras escolas que foram construídas, que estão no projeto, de creches que estão para ser inauguradas, que estão sendo construídas no município de Feira de Santana.
Senhor presidente, senhores vereadores, aqui o vereador Roberto Olinho fala do IDEB. Ele está falando do IDEB. Mas nos últimos crescimentos, o IDEB proposto pelo MEC é de 0,3 a cada avaliação. Vereador Roberto Olinho. Os dois últimos crescimentos foi de 0,6 e 0,4 acima da meta do crescimento. A meta sabe qual é, vereador Roberto Torinho? 4,5. Você sabe quanto falta? Eu já falei de manhã aqui, antes desse requerimento de Vossa Excelência. Falta 0,1 para alcançar a meta do 4,5 exigida pelo MEC. Falta 0,1. O jornal foi maldoso. O jornal foi maldoso quando fez essa matéria, não sei que interesse de quem mandou essa nota para lá, mas não falaram o que foi feito em Feira de Santana. Vereador, Vossa Excelência conhece, Vossa Excelência participou de algumas inaugurações, de alguns inícios de obra, de construção de escolas em Feira de Santana. Na Conceição foi construída uma creche e uma escola. Lá na Mangabeira, uma creche e uma escola. Lá no Papagaio, uma creche e uma escola. Lá no Santo Antônio, uma creche e uma escola. E por aí afora, Excelência, o governo investiu. Agora, se não conseguiu a meta, de quem será a culpa? É do município que tem investido, uniforme, merenda, cadeiras novas, carteiras novas, salas de aula amplas, equipada, com cuidadora, tem cuidador, tem cozinheira, tem um administrativo, tem um professor. De quem será a culpa? É do município? Não houve investimento? Vossa Excelência deve dizer que está perguntando. Vossa Excelência tem que dizer de quem é a culpa. Porque o município investiu, o líder do governo já falou nessa casa. Falta 0,1 para chegar na meta, que acredito que na próxima agora, avaliação, nós estamos na meta. Em votação, senhor presidente. Fala em votação. Em votação, com a palavra o vereador Zé Filé. Agradecer a Deus, mas a realidade é a seguinte: a gente fica um pouco triste que existe aquele velho ditado que macaco não olha para o seu próprio rabo, né? Eles falam muito em construção, fala muito do governo federal e fala muito em construção de creche, de escola, etc. Que é importante, é muito importante. Agora, vale salientar que o mais importante, talvez ele não esteja agindo, que é no preparo justamente aos professores e um incentivo, e criar um incentivo, como recentemente foi aprovada uma lei deste vereador, onde incentiva os alunos realmente participar das aulas. Os alunos têm que ter um incentivo a mais. Primeiro, pelo seguinte, porque não é impossível uma administração que diz fazer tanto pela educação e está com índice há 8 anos abaixo da média. Não tem justificativa, não tem como você justificar uma situação dessa. Por mais que a gente queira até mesmo falar bem do nosso município, que para a gente seria uma benção se a educação de Feira de Santana estivesse bem, para a gente poder nos orgulhar num lugar, na cidade onde a gente chegar e dizer, não, a nossa educação realmente é uma maravilha. Infelizmente, e não tem condições. Não é que a gente faça a oposição ao prefeito, à administração, que a gente esteja falando isso por fazer oposição à administração de maneira nenhuma. Aqui o sentido que o vereador aqui, o excelentíssimo vereador Roberto Torinho pede, na realidade, é até mesmo para estimular o poder público cuidar melhor desses alunos, porque precisa. A educação é em primeiro lugar. A educação tem que ser tratada com responsabilidade. E justamente é da parte do governo, da administração municipal, cuidar daqueles alunos que estão iniciando a sua vida acadêmica. A realidade é essa. Tudo depende o alicerce depende do início. A criança, tudo que ele vai levar para o futuro, inicia quando ele participa,
que é da obrigatoriedade do governo municipal cuidar desses alunos iniciando o seu alicerce na vida acadêmica. Então, lamentavelmente, a gente fica triste por a orientação que, com certeza, o excelentíssimo líder do prefeito já deu para votar contrário. A gente fica triste por isso. É muito triste a gente imaginar, olhar e saber que os nossos alunos que dependem muito que os próprios vereadores fiquem incentivando o próprio prefeito, a administração, cuidar melhor da educação. Não tem como a gente fazer isso, porque, naturalmente, as pessoas que fazem parte da base do governo, infelizmente, não aprovam um requerimento que venha realmente falar e pedir, pelo menos, que o prefeito informe o porquê. Nós precisamos nos preocupar mais e dizer, fazer prédio não é uma coisa, fazer prédio é fácil, sabe por que é fácil? Porque o dinheiro vem do Ministério da Educação, da Educação, é uma verba federal e é fácil fazer os prédios. Agora, mais cabe a competência de gerenciar, de administrar, que cabe ao município fazer isso aí, infelizmente não está fazendo, e a prova está aqui. A prova está aqui, que a gente estamos há 8 anos sem alcançar o índice. Então, lamentavelmente, não é só você fazer um prédio bonito e não dar incentivo para que os próprios pais têm que ter, os próprios pais se interessem em levar seu filho, e o filho motivado pela a maneira que é tratado em sua escola. Porque, naturalmente, quando vocês, olha, analisem vocês, naturalmente, quando você cria aquele amor para aprender, naturalmente, você não quer nem ficar em casa, de mãe. Eu quero ser o primeiro a chegar na sala de aula. Está acontecendo isso e isso, um incentivo. Isso que significa um incentivo. Você tem que incentivar a criança a participar, seja de uma forma de ler um livro, e na verdade é o seguinte, promover aquela própria criança que está sendo incentivado, que está sendo destaque da sua escola, ele está sendo destaque da sua escola, procurar divulgar para que ele crie mais interesse, e assim causando o desejo dos outros ser igual aquele outro que está interessado em estudar. Eu vou votar a favor do requerimento do excelentíssimo vereador Roberto Tourinho, e peço aos meus colegas que isso aqui é uma coisa boa para a gente poder ter realmente conhecimento por porquê o índice tão baixo, que estamos há 8 anos sem alcançar a média. Em votação, requerimento. Os senhores vereadores que aprovam o requerimento permaneçam sentados. Reprovado o requerimento. 2 votos favoráveis. Vereador Zé Filé e vereador Roberto Tourinho. Requerimento número 154/2019, senhor presidente Zé Carneiro Rocha, vereador que a subscreve, solicita na forma regimental, caráter de urgência, a direção dessa Casa Legislativa, que encaminha o litígio para o senhor Carlos Bonini, diretor da Via Bahia, situado na rua do Jaracataia, 106, Caminho das Aves, Salvador, Bahia. O requerimento do senhor, e também ao senhor prefeito municipal Colbert Martins da Silva Filho, solicitando recuperação da entrada da via que dá acesso ao bairro Limoeiro, estrada de Feira de Santana, Salvador, BR-324, quilômetro 524, proximidade da empresa Bioóleo e a empresa Gazin, vereador Fabiano Davan. Senhor presidente, peço a palavra em votação. Em votação, requerimento com a palavra o vereador Fabiano Davan. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, internautas, pessoal da galeria, pessoal da imprensa. Senhor presidente, peço mais uma vez aqui na casa que seja encaminhado esse requerimento, que a Via Bahia está deixando de cumprir com a obrigação dela. Não é da primeira vez que a gente faz aqui reivindicações para as entradas que tenha acesso à BR-324. A Via Bahia ela tem responsabilidade com 30 metros próximo às vias de acesso. Então, essa estrada da entrada do bairro Limoeiro, no ano passado, eu estive lá no escritório da Via Bahia e solicitei
ao senhor Carlos Bonini. Fizeram um paliativo. E lá foi informado que iria fazer, sim, uma passagem ali de pedestre naquelas mediações da Gazin, da entrada da Gazin, onde tem diversas empresas e o pessoal está sofrendo muito com o estrago que está